Amados, minhas amadas, estamos mais uma vez aqui ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Venha, com a palavra de Deus no seu coração. Hoje talvez eu até estenda um pouquinho mais, porque eu tenho uma palavra para dividir com vocês, que na verdade são duas situações. Eu quero falar do Salmo 23 e depois eu quero falar sobre quem escreveu o Salmo 23. Porque o Salmo 23 é algo assim que, quando você lê ele, se você não compreender o contexto, em que ele foi criado, talvez a gente tenha dificuldade de entender a profundidade desse louvor. Vocês sabem que Salmo é louvor, e Davi, que escreveu esse Salmo, ele está prestando um louvor a Deus, mas algo assim diferente. Então eu vou ler com vocês aqui o Salmo, mas depois eu quero contar uma história sobre Davi. O Salmo diz assim: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu és comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, ele é um resumo daquela relação que Deus tem conosco. Por que o cristão, por que o crente é chamado de ovelha? Por que nós somos considerados ovelhas e Jesus o pastor? Jesus, lá no capítulo 10 do Evangelho de João, que ele fala, eu sou o bom pastor, e vocês são as ovelhas. E ele fala assim: a ovelha ouve a voz do pastor e segue. E Jesus, quando ele se coloca nessa figura do pastor, é porque o pastor é ele que cuida das ovelhas. E ele realmente dedica toda a sua vida ao cuidado das ovelhas. Então Jesus fala: o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E isso é muito profundo, muito sério, porque não pelo fato de Jesus ter dado a própria vida, mas porque ele está falando de uma questão de dedicação mesmo, de um pastor dedicar a sua vida, às suas ovelhas, e principalmente lá no Oriente, onde até hoje tem esse cultivo, tem essa questão do rebanho das ovelhas. A ovelha é um animal muito frágil, muito medroso. É interessante, eu estava vendo, você pode ver, a ovelha é um dos poucos animais que ele não tem um sistema de autodefesa. A ovelha, ela não tem presa, ela não tem o chifre afiado, ela não tem espora, igual o galo tem, ela não tem veneno, ela não tem casco para se proteger, ela não tem espinho, igual tem o ouriço, igual tem o porco espinho. Então, se você perceber, ela não tem o sistema natural de autodefesa. É um animal muito frágil, perante o seu predador. Ela tem uma fragilidade muito grande, e além de tudo isso, ela é muito medrosa, ela tem medo de tudo. Então, quando Deus nos coloca na situação de ovelha, e quando Davi escreve aqui: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele começa a se colocar na posição de ovelha. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse águas tranquilas, que eu também já fui estudar sobre isso, tem algumas bíblias que está escrito águas de descanso. A ovelha, ela tem tanto medo que, se o pastor conduzir o rebanho até um rio que tem uma correnteza forte, elas não tomam água de medo da correnteza. A fragilidade dela é tamanho que o pastor tem que cuidar tanto dela, que ele tem que levar ela com calma, tem que levá-la com calma, até um lugar onde seja um remanso, aonde elas possam beber água, num lugar tranquilo, para elas não se assustarem. Então, a ovelha, ela precisa realmente de um cuidado especial. Davi se coloca no lugar de ovelha e fala para Deus: eu preciso
de um cuidado especial do Senhor. E Deus é aquele que realmente ele tem um cuidado especial conosco. Né? Então, se você continuar lendo aí, quando ele fala refrigera a minha alma, né? Deus, quando você está na presença de Deus, meu amado, quando você está sob a proteção de Deus, nada pode te abalar. Você pode passar por tempestades, você pode passar por momentos difíceis, mas nada te abala, porque é Deus que está no controle. Né? E aí ele fala o seguinte, olha, guia-me pelas veredas da justiça. A vereda é um caminho reto, é um caminho, né, que você sabe aonde você vai chegar, e Deus é aquele que guia, assim como o pastor guia as ovelhas. No deserto, quando ele fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, no Oriente tem um lugar que eles chamam de sombra da morte, mas aqui você vê o próprio nome, né? Vale da sombra da morte. Mas os estudiosos dizem que lá no vale da sombra da morte tem uma ribanceira, tem um precipício, e as ovelhas têm que passar uma a uma. Então o pastor vai na frente delas, falando, porque Jesus também escreveu isso, disse isso, que a ovelha ouve a voz do pastor e o segue, né? E o pastor, ele vai falando para as ovelhas ouvirem a voz dele, e elas vão numa fila indiana atrás dele, né? Pela vereda, ou seja, pelo caminho que vai chegar a algum lugar. E quando ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Essa questão é o seguinte, é que às vezes a ovelha precisa, quando ela sai do caminho, quando ela está se afastando das outras, ela precisa ser direcionada, e o pastor pega a vara e bate nela. O cajado é porque tem aquela curva, quando ela cai em algum buraco, ele puxa a ovelha com aquele cajado, enfim. Ele está aqui se colocando realmente num lugar de ovelha e reconhecendo que Deus é aquele que cuida dele. Quando ele fala, unge a minha cabeça com óleo, né, é sabido que no deserto tinha um certo de mosca, né, que incomoda demais as ovelhas, incomoda demais, entra no ouvido, né? E o que eles faziam? Por isso tem a unção do óleo, eles ungem a cabeça da ovelha, porque aquele óleo tem dois simbolismos aí. O óleo, além de não deixar as moscas chegarem nas ovelhas, para atormentarem as ovelhas, se a ovelha enrosca em algum lugar também, tem como puxar, fica mais liso, né, para não deixar enroscar. Mas principalmente é para não deixar as moscas chegar e entrar no ouvido, tal. Então a gente precisa ser ungido com óleo celestial. Assim como as ovelhas são ungidas, e ele fala, unge-me a cabeça com óleo, porque muitas vezes as pessoas, espiritualmente até falando, parece que tem uma mosquinha que fica querendo entrar nos nossos ouvidos e falando um monte de coisa, né? Então essa unção quer dizer isso. E aí ele fala, olha, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Não tenha dúvida disso, que a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, elas são eternas, e a misericórdia do Senhor dura para sempre, e ela se renova a cada manhã, como diz lá, acho que Jeremias escreveu isso. Ela se renova a cada manhã, todo dia, quando você acorda, Deus tem misericórdia da tua vida, a bondade de Deus, ela se renova na tua vida. Por isso que ele fala, habitarei na casa do Senhor por longos dias, que é para lá que Deus quer nos levar, para habitar com Ele e ter uma vida eterna com Ele. Eu falei aqui dessa relação da ovelha, mostrando o seguinte, a confiança que Davi tem em Deus. O rei de Israel se coloca numa condição de ovelha para com Deus, e reconhecendo aqui que ele é muito dependente do Senhor, porque a ovelha é muito dependente do seu pastor, né? Mas esse homem, que era um rei, ele passou por muitas tormentas, e provavelmente, né, o Salmo 3, que ele escreveu quando estava fugindo de Absalão, pode ser que no momento que ele tenha escrito o Salmo 23, ele também estava nesse momento de refúgio, nesse momento de tormenta, em que ele estava cercado, né? E Davi passou por muitas angústias. Tem uma história de Davi, que eu vou pedir a liberdade para contar para vocês, depois se você quiser, está lá no livro está no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 13 você vai ver essa história, no capítulo 13, 14, 15, é a história dele com o filho Absalão. Davi já era um rei poderoso, já era um homem muito poderoso, ele já tinha cometido aquele pecado terrível que ele dormiu com a esposa de Urias, que era um soldado fiel dele, e ela ficou grávida, ele mandou matar Urias por causa dela, né?
E ali o profeta Natan falou para Davi, falou, por causa desse pecado, a espada jamais vai apartar da tua casa. E Davi, ele passa então a conviver com muitos problemas na casa dele. Mas ele era rei, um rei poderoso, respeitado por todas as nações, um homem que realmente, um homem de guerra, né? Um homem que ia na frente das batalhas, e ele era temido por todos ali, e um homem muito respeitado. E todos sabem que naquela época, o rei era ele que julgava as principais desavenças, as principais petições que existiam, era o rei que julgava, né? Ou seja, se alguém tinha uma contenda, alguma briga com outra família, uma família com outra, iam na presença do rei, e o rei é que dava a sentença e falava quem tinha razão. E então aconteceu que um dia, Davi tinha um filho dele, o primogênito, chamado Aminon, e esse moço chamado Aminon se apaixonou pela própria irmã, chamada Tamar. E ele queria arrumar um jeito de ficar com Tamar. E um primo dele deu uma ideia para ele, por que você não finge que você está muito doente? Aí você pede para seu pai manda buscar Tamar para cuidar de você, e aí a oportunidade que você precisa para ficar sozinho com ela. E Aminon gostou da ideia do primo, e aí mandou buscar Tamar. Davi tinha muitas esposas, né? Ele tinha várias concubinas, 10 concubinas, enfim, ele tinha muitas esposas. E com uma dessas mulheres, ele tinha também um filho chamado Absalão, que era irmão de Tamar, parte de pai e mãe, e Aminon, que era por parte de pai. E o que aconteceu? Davi manda buscar Tamar para cuidar do irmão que está fingindo que está muito doente. E nesse tempo aí, quando ela está no quarto do irmão, o irmão violenta Tamar. Tamar, ela ficou numa situação tão difícil que ela chegou a falar para ele, olha, eu sei que é proibido por lei que os dois irmãos se casem, mas se você pedir para o nosso pai, ele vai autorizar, e eu caso com você, para você não me fazer passar um vexame desse tamanho. Né? A gente hoje está vendo muito, no mundo todo, trabalhar contra a luta da violência contra a mulher, né? E na verdade, na época já existia isso vem de longa data. É uma coisa terrível. E Aminon, ele fez justamente essa coisa terrível. Ele não só não deu ouvidos para a moça, que deu uma opção para ele, ela deu uma saída para ele. Ele, além de não ter aceitado, ele violentou a moça, e depois que ele violentou, criou um certo repúdio no coração dele, e aquela paixão foi embora. E ele então mandou ela embora, expulsou ela de lá. E ela falou, pelo amor de Deus, não faça isso, eu vou passar um vexame muito grande, isso é pior do que você já fez comigo. E ele então manda chamar o segurança e manda tirar ela. Ela então estava com roupas reais, com roupas de princesa, né? Com uma túnica de princesa, ela rasga a roupa, joga pó na cabeça, que naquela época era isso que o pessoal fazia quando estava enlutado, e ela então vai pelas ruas de Jerusalém, chorando, até chegar em casa. Quando chegou em casa, ela contou isso para Absalão, o irmão dela. E Absalão falou para ela, nós somos filhos do rei, faz o seguinte, não fala nada para ninguém, fica quieta, aguenta firme, não abra a boca, não fala nada. E ela então escondeu aquilo. Mas Absalão, na verdade, guardou aquele ódio no coração dele. E durante 2 anos, ele ficou esperando uma oportunidade para matar o irmão Aminon, que tinha violentado a irmã. E depois de passar 2 anos, ele conseguiu uma estratégia, depois você lê lá, capítulo 13, 14, do segundo livro de Samuel. E ele conseguiu armar uma estratégia que ele tirou o pessoal, os filhos de Davi, da casa de Davi, tinha muitos filhos, mas conseguiu matar Aminon. E aí entristeceu demais o rei. O rei já estava muito mal por causa do que tinha acontecido entre Aminon e Tamar, mas ele não tinha tomado uma providência, ele tinha ficado realmente depressivo. E muitos dos salmos que o Davi escreveu foi num período desse, que ele estava muito depressivo, atormentado. E aí quando acontece isso, Absalão mata o primogênito dele, né, apesar do erro e tal, ele ficou muito mal. E ele não quis saber mais de Absalão. E Absalão então teve que ir embora, foi expulso e foi para uma cidade da Síria. E ficou lá durante 3 anos. Até que um dia, um dos soldados fiéis de Davi convence Davi a trazer de volta Absalão. Depois de 3 anos,
Davi manda chamar seu filho, Absalão, e Absalão volta para Jerusalém. Mas Davi só trouxe ele, mas nunca falou com ele. Davi estava ainda com o coração apertado, apesar de amar demais o filho, ele falava isso, e a Bíblia inclusive escreve isso, que o coração de Davi já estava mais amolecido, ele já tinha passado aquele rancor dele, mas ele não conseguia encarar o filho de frente. Talvez até pelo fato de ter sido omisso na questão da filha, ou talvez realmente pela mágoa que ele tinha do filho ter matado o irmão, mas verdade é que está escrito na Bíblia, Davi não conseguia falar com o próprio filho. E depois de 2 anos que Absalão tinha voltado lá da Síria, então você vê que desde quando já tinha acontecido aquilo, já tinha passado 7 anos ou mais, Absalão dá um jeito e fala para Joabe, olha, meu pai não quer falar comigo, então por que ele me trouxe? Era melhor ele ter me deixado lá na Síria. Absalão vai e convence Davi, Davi manda chamar Absalão. Absalão se curvou diante de Davi, pediu perdão, os dois tiveram um momento ali, mas saiu da presença de Davi, Davi não quis mais falar com ele depois disso de novo. Ele ficou um tempo, e tudo isso, os 3 anos que ele ficou na Síria, esses 2 anos que ele ficou, ele foi alimentando um ódio no coração dele. Estou falando de Absalão. Absalão vai alimentando aquele ódio no coração. E aí ele decidiu que ele queria tomar o poder de Davi. Decidiu que ele ia se rebelar contra o próprio pai. Então ele foi para a beira do caminho e levou com ele bastante gente, né, umas 50 pessoas. E aí todas as vezes que o pessoal das outras cidades ali de Israel vinham trazer algum assunto para o rei decidir, Absalão cercava na estrada e falava, você vai aonde? Eu falei, não, eu vou falar com o rei. Você é de que lugar? Eu sou da tribo tal, eu sou da cidade tal, eu sou da cidade tal. E Absalão falava, não adianta ser lá porque o rei não vai atender ninguém, não tem ninguém que atenda vocês. O que é o seu problema? A pessoa falava, você tem razão, eu daria ganho de causa para você, mas não sou eu que julgo. E o rei não vai atender. E foi falando isso para todo mundo. Não sou eu que julgo, o rei não vai atender. Mas ele dava razão para todo mundo, ou seja, as pessoas saíam bem com ele e saíam também bronqueadas com Davi. E diz que ele fez isso durante 4 anos. Depois de 4 anos, ele então colocou seu plano em execução. Ele aproveitou que as pessoas fora de Jerusalém estavam revoltadas com Davi, porque Davi não as recebia, mas não recebia porque Absalão foi impedindo, né? Eu imagino que de vez em quando ele devia passar um ou outro para disfarçar, porque ele ficou 4 anos criando essa contenda e jogando no coração das pessoas um ódio contra Davi. E depois desses 4 anos ele pediu para Davi que ele queria ir para Hebrom. Então, pede para meu pai, fala que eu quero ir em Hebrom para quê? Para eu adorar lá o Senhor e pagar uma promessa que eu fiz. Então ele fala, Davi recebe ele fala, que quando eu estava na Síria, eu fiz uma promessa que se o Senhor me trouxesse de volta, eu ia pagar uma promessa para Deus em Hebrom. E aí então, Davi libera, ele vai para Hebrom e leva um monte de gente da casa real, da corte ali, com ele. As pessoas que estão lá estão vendo que ele está com muitas pessoas que eram ligadas a Davi. Aí ele põe o plano dele em execução. Ele fala, olha, a partir de hoje eu vou ser o rei. Então quando vocês ouvirem tocar a buzina, vocês começam a gritar, Absalão é o novo rei. E acontece isso, porque as pessoas estão magoadas com Davi, percebem que ele está com o pessoal de Davi, e ele é o cara que eles põem esperança nele. E aí então eles começam a gritar, Davi é o novo rei, Davi é o novo rei, e a partir dali de Hebrom, eles vão aumentando cada vez mais o número de pessoas, gritando, Absalão é o novo rei. Quando Davi fica sabendo disso, só lhe resta uma coisa, ele fugir. Então ele deixa as concubinas, deixa algumas pessoas e foge de Absalão. E Absalão se coloca na posição de rei. Só que, como se não bastasse, Absalão queria matar Davi. E aí então ele monta um exército e vai atrás de Davi para matar. E nesta batalha que ele vai atrás de Davi, você percebe que mais uma vez Davi já tinha passado isso com Saul. Davi já teve que fugir para a caverna de Adulão e depois ele foge de Saul até a morte de Saul. E aí Absalão vem e persegue Davi no deserto, mas nessa briga no deserto, o pessoal de Davi mata Absalão. Davi sofre muito com isso. O perseguidor dele
morreu, mas era o filho dele, e ele sofreu demais com isso. Mas ele retoma o seu reinado sobre Israel. Então o final da história é essa, é que Absalão morre na guerra, que ele está perseguindo Davi, e aí Davi volta e reassume o reinado ali em Israel. Por que eu estou contando essa história? Davi é quem escreveu o Salmo 23. Davi, ele viveu momentos de angústia, apesar de ser um grande rei, ele viveu muitos momentos de angústia. Quando ele fugiu de Saul, quando ele teve um problema com Betseba, quando ele perdeu o filho, inclusive, que ele teve com Betseba, né? Depois veio Salomão, mas o filho que ela estava grávida, quando ele mandou matar Urias, morreu, e ele teve que depois deixar o reinado, fugir do irmão, para depois retomar. Estou contando essa história para você, porque Davi foi quem escreveu o Salmo 23, que se coloca o seguinte: olha, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, porque Ele é o meu pastor, e a ovelha é totalmente dependente do pastor. Mas a mensagem que eu quero deixar no seu coração é que nós temos muitas vezes o Absalão na nossa vida. Muitas vezes a gente quer entrar na presença do rei, que é o Rei dos Reis, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas Satanás, ele se coloca no caminho e tenta impedir e fala: olha, o rei não quer te ouvir. Por que você vai ficar dependendo de Deus se ele não quer te dar ouvido? Porque às vezes a gente entra numa situação de aflição, numa situação de tormenta, e a gente acha que Deus não está nos ouvindo. Mas não, a gente quer entrar na presença dele e não consegue, mas é porque Satanás, ele se opõe no caminho e começa a usar as mosquinhas para falar para a gente que Deus não está nos ouvindo, e a gente começa a sentir que o rei não quer nos ouvir. E assim foi com eles, e aí você acaba saindo da presença de Deus. Então o que você precisa é parar de dar ouvidos a Absalão. Você precisa parar de dar ouvidos aos mensageiros de Satanás na tua vida. Então ungir a cabeça com óleo, igual Davi pede para Deus fazer com ele, como fazia com a ovelha, é realmente nos proteger de todas essas falas dos inimigos, porque muitos vão se levantar contra nós. Nós vivemos momentos na nossa vida que muitos se levantam, cada um do seu jeito, cada um na sua proporção, mas muitos se levantam. Eu estou falando isso porque estou vivendo um momento assim, onde as coisas começam a se levantar contra mim. E quando a gente dobra o joelho no chão por orar, às vezes a gente tem dificuldade. E às vezes chega a pintar aquela dúvida: será que Deus está me ouvindo nesse momento? Ele está. O problema é que Absalão está na metade do caminho e está falando para você: ele não está. Mas se você der um passo a mais, você vai ver que o rei vai te ouvir. Então o que nós precisamos aprender é que Deus nunca nos abandona. Ele é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que leva as suas ovelhas às águas tranquilas, justamente para elas não se assustarem com as correntezas. Sabe? Nós somos ovelhas. Nós temos medos. Tem gente que tem medo de amar. Tem gente que tem medo de se arriscar, tem gente que tem medo de mudar de trabalho, tem gente que tem medo de sair do trabalho para ficar em casa, tem gente que tem medo de deixar o conforto do lar para trabalhar fora, sei lá, tem gente que tem medo de bicho, tem medo de inseto. Nós somos assim, nós somos ovelhas, nós temos medos. Cada um tem um certo tipo de medo. Acontece que diante dos nossos inimigos espirituais, diante de Satanás, nós não temos defesa. Nós somos também como uma ovelha, como um animal que não tem defesa. Um animal que não tem garra, que não tem veneno, que não tem chifre, que não tem espora, que não tem casco, que não tem espinhos. Então nós somos totalmente dependentes de Deus quando a gente fala principalmente do mundo espiritual, que é um mundo onde existe o inimigo que se levanta contra nós e nós somos totalmente indefesos. E nós precisamos do pastor, que é ele que nos conduz, é ele que nos leva para águas tranquilas, aonde a gente pode repousar, aonde a gente pode realmente descansar o nosso coração, beber da água que ele nos dá, e depois a gente volta para o aprisco, e a bondade do nosso pastor, a bondade e a misericórdia de Deus nos leva para a casa dele, aonde nós viveremos por longos dias. Eu digo a você que é pela eternidade, assim como Jesus nos prometeu e assim como ele cumpriu o seu papel quando ele morreu na cruz do Calvário. Tá? Que esta mensagem possa deixar no seu coração uma esperança
e a certeza de que Deus quer te ouvir, sim. Apesar de Absalão se colocar no caminho e falar que o rei não quer te ouvir, mas pede ajuda para o rei. Você está com um problema? Coloque seu problema diante do rei. Ele está te ouvindo e ele quer te ajudar, porque a bondade e a misericórdia de Deus são eternas, duram para sempre, e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mensagem que eu tenho para o seu coração nessa manhã de terça-feira, que Deus possa te abençoar poderosamente. Queria agradecer o pessoal que está ao vivo com a gente, o pessoal que entrou para ouvir a mensagem, né? São 920 pessoas alcançadas nessa manhã, eu fico muito feliz. E a dona Sandra, que Deus abençoe, viu, dona Sandra? A Suzana, a pastora Suzana, que Deus te abençoe também. Obrigado, Suzana, pastora na igreja Cristo Vive, ali no Jardim do Trevo, né, na comunidade evangélica Cristo Vive, esposa do pastor Wagner Venâncio. A Geise Pereira, que escreveu Glória a Deus. A Cileia Lourenço, né, a Si, que Deus te abençoe. A Regina, que Deus te abençoe também, e você, a sua casa. Acho que foi aniversário do maridão, no final de semana, se não me engano. Deus abençoe vocês poderosamente. A Terezinha Rodrigues, que escreveu Graça e Paz, que Deus te abençoe, Terezinha. Vera Lúcia, o César Santos, Deus te abençoe. A Débora Cristina de São Paulo, que escreve Amém, Deus te abençoe, Débora. O Diogo Rodrigues, o Ramon Araújo, a Sandra Pereira. A Sandra estava lá em cima, escreveu Bom dia, povo de Deus. Então, que Deus abençoe, viu, Sandra? O Marcelo José, que escreve Graça e Paz. E agradecer o pessoal que já compartilhou esse vídeo, que foi o Marcos da Mara, figuraça, Marcão, que Deus te abençoe, viu, Marcão? E a Mariana Santos, Mari, que Deus te abençoe também, poderosamente, que já compartilhou esse vídeo. São 920 pessoas, aqueles que eu não falei o nome, me perdoe, mas que vocês possam receber a graça que vem do céu. Se você puder depois compartilhar esse vídeo, né, eu sempre falo isso, quando você compartilha o vídeo, os seus amigos recebem, e aí a palavra de Deus ela pode ser propagada, ela pode ser difundida para muitas e muitas almas que talvez estejam precisando. Tá? Vamos orar? Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, de terça-feira, nós estamos aqui ao vivo falando do Teu Evangelho, falando da Tua Palavra. Eu quero, ó Deus, primeiramente agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecer, ó Deus, pela Tua graça e a Tua misericórdia que nós temos recebido diariamente. Agradecer pelo pão de cada dia, pela roupa que vestimos. Pedir perdão a Deus, porque às vezes a gente comete erros, perdão pelas vezes em que nós agimos em desacordo com a Tua vontade. Não em desacordo com a vontade do homem, Pai, mas agimos às vezes em desacordo com a Tua vontade. Então nós te pedimos perdão. Senhor, lhe pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha de uma maneira poderosa e sobrenatural sobre cada um que está nos assistindo. E entra, Senhor, com providência. Tira, Senhor, todo o mal, todo o levante de Satanás contra a vida dessas pessoas, toda tormenta, Pai, todo espírito depressivo, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado tirar os Teus servos, as Tuas servas do Teu caminho, todo aqueles que têm espírito de Absalão, que tenta impedir que as pessoas cheguem ao Rei, que também, Senhor, o Senhor possa agir em favor dessas pessoas, para que elas possam saber que elas têm acesso ao Senhor, para que elas saibam de uma vez por todas, Pai, que quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, que aquele véu do templo se rasgou, Ele nos deu acesso diretamente ao Senhor, e que todos nós possamos saber disso diariamente, que nós temos esse acesso ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso bom pastor, aquele que nos guia pelas veredas, aquele que nos leva às águas tranquilas. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus por cada um de vocês, que terça-feira que vem nós estaremos aqui, se Deus quiser, com mais uma mensagem de Deus no seu coração. Até lá, Deus te abençoe.